Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Disciplina Administração e Gestão Estratégica, conteúdo da aula 7. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação com vocês. Então, novamente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Disciplina Administração e Gestão Estratégica. Hoje nós iremos falar sobre o processo de planejamento estratégico, uma primeira etapa desse processo. Então, é o conteúdo relativo à aula 7. Bem, então, é importante, inicialmente, falarmos a respeito do processo de planejamento estratégico. O planejamento estratégico, conforme o professor Djalma Oliveira, citando Peter Drucker, né, ele diz: planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas a implicações futuras de decisões presentes. Então, vamos perceber que o planejamento estratégico, embora ele traga o futuro para o presente, uma vez que eu defino, né, aonde eu quero chegar, quais são os meus objetivos estratégicos, portanto, futuro, é importante deixar claro que ele é um direcionador de decisões presentes para que eu possa alcançar este futuro. Então, o próprio Peter Drucker, ele cita que o planejamento estratégico, e aqui tem algumas características fundamentais, ele é um processo contínuo, então nós temos que destacar isso, né? Então, ele é um processo contínuo, realizado, né, geralmente anualmente e revisado trimestralmente. Agora, que é óbvio que isso depende do tamanho dessa organização. Então, é um processo contínuo de tomadas de decisões empresariais atuais, lembrando que tomar decisão é tomar risco. Essa decisão não é tomada de forma aleatória, é uma forma sistemática, ou seja, pensada, articulada, que tem método. Então, ela não é aleatória, né? Então, ela é sistemática e com o maior conhecimento do futuro, visto que eu fiz uma reflexão a respeito de qual futuro nós queremos construir. E tudo isso visa organizar sistematicamente, ou seja, volto a dizer, com método, os vários esforços que são necessários para a execução dessas decisões. Lembrando que o desafio, né, de elaborar o planejamento estratégico, ele é tão grande quanto o desafio de executá-lo, né? A execução é um elemento fundamental, visto que não adianta ter um planejamento estratégico elaborado e não executá-lo. E para verificar se o que eu elaborei está sendo executado a contento, se o futuro que eu almejo está sendo alcançado, é necessário que eu realize medições, que eu vá medindo os resultados das decisões que foram tomadas, e aí realizar o confronto entre as expectativas que eu tinha e o feedback organizado e sistemático da situação atual. Então, eu vou realizando isso o tempo todo, visto, conforme já explicitado em encontros anteriores, que dificilmente um planejamento estratégico ele será executado na sua totalidade. Mudanças serão necessárias, visto que o ambiente externo e interno ele é dinâmico, ele passa por mudanças. E aí eu vou decidir o quanto eu vou desviar da rota traçada, já que o desvio é natural, sobretudo quanto mais complexo for a organização e o ambiente
em que ela atua. Dificilmente nós teremos, né, um planejamento estratégico elaborado e executado tal qual 100% o que foi elaborado, justamente por essas intempéries de variáveis internas e de variáveis externas. Bem, e aí, do processo de planejamento estratégico, alguns elementos se destacam, né? Então, ele é um processo contínuo, que é revisado periodicamente, geralmente a cada ano, e trimestralmente ele é controlado, avaliado. Ele é um processo sistêmico, que envolve toda a organização. Óbvio que quem conduz o planejamento estratégico é a alta direção, mas é necessário que se realize o desdobramento do planejamento estratégico para que ele não morra na alta direção. Esse é um dos grandes elementos importantes para executá-lo. E a terceira palavra-chave é que é fundamental ter método, que nada mais é do que definir, através dos planos de ação, como eu alcançarei o que foi proposto anteriormente. E esse método, né, tanto o método quanto a consideração global, que é o processo ser sistêmico, quanto o processo ser contínuo, tudo isso é para que ocorra de maneira eficiente, lembrando que a eficiência está ligada aos meios e a eficácia está ligada aos fins desejados. Então é importante que o nosso planejamento estratégico nos auxilie a alcançar a eficiência e a eficácia, ou seja, que ele seja a junção dessas duas palavras que nós denominamos de efetivo. Então, que o nosso planejamento estratégico possa ser efetivo, ou seja, eficiente e eficaz ao longo do tempo, de uma maneira contínua. Então, que ele seja eficiente e eficaz para o seu desenvolvimento e também revisão quando necessário, e provavelmente será necessário, garantindo assim uma agilidade necessária para que a organização tenha os melhores resultados diante de todo esse contexto. Então, aqui nós falamos sobre esse processo do planejamento estratégico. Obviamente que o processo de elaboração do planejamento estratégico, ele é colaborativo. Então, a participação do maior número possível de partes interessadas, entenda-se acionistas, proprietários, executivos da organização, colaboradores das mais diferentes áreas e também diferentes níveis organizacionais, e, por que não, parceiros de negócio, podem ser outras empresas, sindicatos patronais, como no caso aqui no estado de Goiás, inserir algum colaborador da FIEG, né, que é a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, ou outro sindicato patronal, né, se a sua organização for vinculada ao comércio, ou envolver consultores organizacionais, conselheiros. Isso tudo, né, no processo de desenvolvimento e revisão desse planejamento estratégico, para que o resultado seja o mais próximo da realidade, do contexto que a organização está inserida, realidade interna e externa, alinhando a partir daí as diversas expectativas e também os diferentes pontos de vista das partes envolvidas, visando com isso, né, alcançar um maior comprometimento e um maior engajamento de todos os envolvidos na sua execução, na execução das estratégias elaboradas, para que os objetivos também sejam alcançados. Agora, conforme explicitei em aula, essa participação, ela não se dá todos ao mesmo tempo, né? Você pode e deve realizar a participação na medida que essa elaboração
for sendo discutida, visto que você não vai elaborar o planejamento estratégico em um dia, 2 ou quiçá 3. Essa elaboração, né, ela demanda um tempo, então ao longo dessa demanda do tempo, teremos reuniões em que a cúpula será envolvida, que é apenas alta direção, que é o nível estratégico da organização, será envolvido, né? Então aí entendam-se o presidente da organização, os diretores da organização. Teremos momentos em que gestores estarão envolvidos, deixa eu só dar continuidade aqui, que os gestores estarão envolvidos, o nível tático, né, que é o nível intermediário, e teremos momentos em que o nível operacional também será envolvido. Eu digo isso porque talvez uma má interpretação da forma que foi colocada dê a entender que a elaboração do planejamento estratégico será envolver todos ao mesmo tempo, reunir em um auditório 120 pessoas ou todos os colaboradores da sua organização em um só momento para discutir o planejamento estratégico. Óbvio que isso iria gerar mais confusão do que um efetivo trabalho. Portanto, eu posso ir escalonando o planejamento estratégico, essa elaboração, e ir inserindo as pessoas de acordo com o momento mais adequado. Bem, então, dando continuidade, as partes interessadas, que na administração nós chamamos de stakeholders, internas à organização, que são os seus colaboradores, os seus gerentes, os acionistas, alguns, né, com direito a voto, a presidência da organização. Então, esses stakeholders internos à organização são, obviamente, os que mais participam da elaboração desse planejamento estratégico. Então, os colaboradores em todos os níveis são os stakeholders internos. Os stakeholders externos serão envolvidos na medida da necessidade ou da amplitude desse planejamento estratégico. Já tivemos ocasiões em que, em alguns momentos, fornecedores podem ser envolvidos, governo pode ser envolvido, acionistas, né, podem também ser envolvidos, e uma gama intensa de partes interessadas, né, de stakeholders. Citamos em sala de aula o caso até de concorrentes que foram envolvidos, para evitar, para fortalecer a cadeia de negócio, evitando assim a entrada de novos concorrentes. Então, na medida em que eu vou unindo com meus concorrentes e fortaleço a cadeia de negócio, visto que hoje a briga mercadológica é entre cadeias de negócio, não mais apenas entre empresas isoladas, então isso também é possível de ser feito. Me recordo, no estado de Goiás, certa feita, em que as construtoras do estado de Goiás, capitaneadas pelo sindicato patronal das construtoras, no caso a FIEG, Federação das Indústrias do Estado de Goiás, uniram forças, criando um programa em que eles chamaram de Programa de Qualidade dos Fornecedores, PQF, visando ofertar para vários fornecedores da cadeia produtiva da construção civil melhores técnicas de gestão, dado o elevado nível de desperdício que a construção civil possuía. Então, muitos fornecedores precisavam elevar, né, o nível da sua gestão, para que, assim, toda a cadeia fosse fortalecida, diminuindo o desperdício, que era altíssimo à época. Então, não é comum utilizar partes interessadas externas, tá? Geralmente são utilizadas os stakeholders internos, mas volto a dizer, em alguns momentos isso é possível, tá? Então, não é comum, mas a depender dos meus objetivos estratégicos, isso é possível. Como stakeholders externos, fornecedores, governo, clientes, concorrentes, nessa elaboração do planejamento estratégico. Posso te dar um outro exemplo. Certa vez, organizações de vários setores se uniram e criaram um movimento chamado
Movimento Brasil Competitivo. Então, Gerdau, Ambev, tantas indústrias importantes se uniram, chamaram o governo e realizaram troca de tecnologia de gestão. Então, essas organizações auxiliaram o governo em relação a melhorar a gestão governamental, visto que a gestão do governo interfere na competitividade dos players que criaram esse movimento. Então, diante disso, por que não auxiliar o governo na sua gestão? Volto a dizer, a ineficiência do governo pode atrapalhar a competitividade desses players grandes, né, desses players importantes para a nação. Então foi criado esse movimento durante uma época para que esse movimento auxiliasse o governo. Então aqui é um exemplo de uma união de empresas com o governo, estrategicamente, para ter mais competitividade, certo? Bem, continuando. E o que eu ganho, né? Qual é o ganho do planejamento estratégico? Eu digo que o planejamento estratégico elaborado, né, 100, 150 páginas, ele, claro que é um ganho, claro que é um norteador das decisões, porém o maior ganho do planejamento estratégico é o próprio processo de reflexão e aprendizado que esse processo vai gerar, em que os principais gestores da organização, né, os principais colaboradores da organização, em algum momento, dão ao mesmo tempo, eu tenho que envolver todos, mas esse envolvimento pode acontecer de diversas formas. Então, eu vou envolver o máximo de colaboradores, porque ao envolvê-los, sem dúvida alguma, eles serão muito mais comprometidos com este resultado. E aí, este resultado, o planejamento estratégico pronto, me desculpe, vai gerar um alinhamento na organização, porém o grande ganho será o ato de parar e refletir e aprender com os erros e com os acertos que a organização realiza, obteve. Então, o processo de elaboração do planejamento estratégico gera um desenvolvimento organizacional. Só essa reflexão já é riquíssima. E o plano, ele deve, né, eu em aula gerei um pouco de confusão, né, em relação a essa troca de palavras, mas vamos nos concentrar aqui para colocarmos de forma adequada. Então, o plano ele deve ser desenvolvido pela organização, com o envolvimento dos membros da organização, e não para a organização. Melhor isso aí, Carlos, o que você está querendo dizer com isso? Muitas organizações contratam para a elaboração do seu planejamento estratégico consultores, né? Eu sou um consultor, já fui contratado por diversas organizações para auxiliá-las a elaborarem o planejamento estratégico. A depender da abordagem, de como esse consultor vai conduzir o processo, ele pode adotar essa perspectiva de desenvolver o planejamento estratégico para a organização. E essa não é a melhor abordagem. Imaginemos, eu aqui no meu escritório, elaboro o planejamento estratégico e já chego na organização com boa parte do trabalho já desenvolvido, já elaborado, né? Então, a organização trabalha, sei lá, no segmento da educação. Então, eu vou fazer a reflexão, eu já vou analisar os elementos políticos, de como está o cenário da educação, os elementos econômicos, né, de como está o cenário nosso de inflação e etc., os índices, né, o IPCA e tantos outros. Vou analisar como que está o contexto social, vou analisar como está o contexto tecnológico para esse segmento, e posso analisar também como está os aspectos de inovação. Então, vou analisar essas 5 variáveis e já chego com essa análise pronta. A partir dessas 5 variáveis, eu já elaboro os objetivos estratégicos e o planejamento estratégico está praticamente pronto. Já chego com
um esboço quase que definido sobre missão, com um esboço quase definido sobre visão, sobre valores da organização, então já chego com isso definido e não envolvo tanta organização. Muitos consultores agem assim. Por quê? O que o consultor ganha com isso? Agilidade, velocidade. Tudo aquilo que eu não envolvo a organização, eu faço de forma muito mais rápida. Então, se for para chegar dessa forma, sem dúvida, eu consigo fazer o planejamento estratégico em 1 até 2 dias. Porém, isso tem um problema. Quando o consultor vai embora e ele irá, o que ele leva com ele? Planejamento estratégico. As pessoas não vão validar esse planejamento estratégico. Não vão se sentir parte porque não construíram esse planejamento estratégico. Não estou dizendo que eu tenho que inventar a roda. Não estou dizendo que, enquanto consultor organizacional, eu não possa chegar com modelos, com exemplos, e até direcionar esse trabalho, até porque espera-se isso do consultor. Agora, fazer o planejamento estratégico para a organização, no lugar da organização, talvez é bom para o consultor, num primeiro momento, porque num segundo momento será ruim para ele também. Vou explicar por quê. Então, num primeiro momento será bom porque ele vai ter velocidade, ele vai executar isso rapidamente. Mas por que será ruim também para o consultor no médio e no longo prazo? Porque logo mais esse planejamento estratégico vai falhar, não vai ser executado, vai ser engavetado. E aí a organização investiu uma grana nesse processo de consultoria, investiu o seu tempo nesse processo de consultoria, foram reuniões e mais reuniões, treinamentos e mais treinamentos, e o planejamento estratégico é uma peça morta, porque eles não se envolveram. Diante do primeiro problema para alcançar aquele objetivo estratégico que o consultor definiu, não que a organização definiu, os colaboradores da organização irão dizer, mas tá vendo? Nós não elaboramos isso. Isso é coisa da cabeça do consultor. Então, a utilização do consultor é muito bem-vinda, sobretudo em um primeiro momento, quando a organização nunca elaborou o planejamento estratégico. Espera-se, né, que os administradores da organização tenham capacidade de fazê-lo, mas nem sempre conseguem. E aí, ainda bem, pelo menos da minha parte, contratam consultores. Porém, é fundamental que o consultor, ou se não tiver consultor, que os executivos da empresa não façam pela organização, que eles façam, não façam para a organização, que façam pela organização, junto com a organização, com o envolvimento da organização. Volto a dizer, tudo aquilo que eu envolvo, que eu gero envolvimento, eu gero engajamento. Se eu não envolver, dificilmente aquilo irá para frente, irá prosperar, tá? Bem, e aí nós temos uma ideia do processo de planejamento estratégico. Nós temos a concepção estratégica, que envolve elaboração da visão, missão e valores/princípios. Quando nós falamos de missão, nós estamos falando de qual é o negócio da organização. Quando eu falo negócio, alguma organização pública pode falar, não, mas eu não tenho negócio, eu não sou uma empresa, meu objetivo não é lucro, né? Então você poderia colocar aqui, né, no lugar do negócio, você poderia colocar como propósito da organização. Mas seja propósito ou negócio, nós estamos falando da razão de ser da organização. Para que, por que essa organização existe, tá? Então, missão não é algo que a organização não é. Eu não vou escrever nada na missão que a organização já não seja. Se eu quero escrever algo que a organização alcançará, não ser a melhor, liderar o mercado, maior market share do Estado ou do Brasil, e etc. Algo que eu ainda vou alcançar, aí eu defino aonde? Na visão. E aqui, nos valores e princípios, são os balizadores comportamentais da minha organização. Então, ao construir isso, eu vou estar construindo a concepção estratégica da organização. Um outro elemento importante no planejamento estratégico
é a definição do diagnóstico estratégico. O diagnóstico estratégico, depois do conhecimento do que eu quero, do que eu sou e do que eu quero, aonde eu quero chegar, eu tenho o meu diagnóstico estratégico, que é análise do ambiente interno e do ambiente externo. Isso nós chamamos de análise SWOT, né? Então, se na literatura nós encontramos isso como análise SWOT, que são pontos fortes, pontos fracos. Então, quando eu estiver olhando ponto forte e ponto fraco, eu estou olhando para dentro da organização, certo? Então, quando eu analiso ponto forte e ponto fraco. Quando eu olho para fora da organização, eu estou analisando ameaça e oportunidade. Então, aqui eu estou olhando para o ambiente externo à organização. Então, eu vou olhar para dentro, olhar para o ambiente que eu estou, e aí eu vou entender, vou fazer esse diagnóstico estratégico. E é importante que a organização elabore cenários, né? Porque eu posso ter um cenário otimista, um cenário mais pessimista e um caminho do meio ali. Tá? Então, geralmente são elaborados 3 níveis de cenário. Um mais negativo, né, mais pessimista, em que as variáveis serão colocadas todas a inferior, e um cenário muito positivo, né, em que as variáveis serão colocadas a superior, e um cenário do meio, em que eu vou trabalhar a condição da organização neste momento, tá? As variáveis neste momento. Bem, então, fiz, né, essa concepção estratégica, fiz esse diagnóstico estratégico, agora eu tenho a formulação da minha estratégia. Então, eu vou estabelecer aonde eu quero chegar, são os meus vários objetivos estratégicos. Perceba que aqui eu coloquei 3 níveis, né? Então, eu vou ter objetivos estratégicos do nível estratégico, objetivos estratégicos do nível tático, objetivos estratégicos do nível operacional. Vou traçar as minhas estratégias, que são os caminhos que vão me levar de onde eu estou para onde eu pretendo chegar, né? Então, aqui eu tenho de onde eu estou para onde eu quero chegar. Então, esse caminho, essas várias possibilidades são as minhas estratégias. O professor Michael Porter, no livro Vantagem Competitiva, nos estabelece 3 estratégias: de diferenciação, de enfoque e de baixo custo. São 3 caminhos. A organização vai escolher um desses caminhos, né? Diferenciar é ofertar o produto com um valor agregado. O baixo custo é ofertar o produto retirando, né, tudo aquilo que é um penduricalho, aquilo que não é essencial, entregando apenas o que é essencial, isso baixando enormemente os custos. E o de enfoque? O enfoque eu escolho um nicho, que é um mercado menor, e nesse mercado menor eu escolho ser diferenciação ou ser baixo custo. Tá? Feito isso, eu tenho que ir para a execução, para a prática. Aqui na execução e na prática, é comum nós elaborarmos processos, projetos, programas e também o que? Planos de ação. Então, aqui eu posso elaborar projeto, as operações serão quais são os processos que eu vou desenvolver, os projetos, e se eu quiser, né, se eu tiver vários projetos, eu posso transformar tudo isso em programas, que é uma coleção de projetos. Então vamos à definição da missão. A missão é a razão de ser da organização. Então, ao definir qual é o meu negócio, explicita-se a área, o âmbito de atuação da organização, ou seja, o escopo, a abrangência que essa organização possui. Nem toda organização dedica tempo a isso, dedica esforço a isso, a essa reflexão, para entender o que nós somos. Entendendo o que nós somos, tendo isso claro, eu vou otimizar os recursos que são limitados da minha organização. Eu não tenho a quantidade de pessoas que eu gostaria, por isso que eu tenho que otimizar. Eu não consigo ter um nível de produtividade que ultrapasse 24 horas, por isso que eu vou otimizar.
eu vou fazer uma rendição do tempo, na medida em que eu tenho um esforço concentrado durante aquelas 8 horas, sabendo o que eu devo executar para alcançar os meus objetivos. Trabalhar com o objetivo em mente é muito mais produtivo do que você trabalhar de uma maneira aleatória. O desperdício de recursos será enorme. Tá? Então, nem toda organização está atenta a isso. Isso é tão importante que um dos maiores consultores que nós já tivemos no mundo, na área da gestão, infelizmente não está no meio de nós mais, que é o professor Peter Drucker, ele tinha, né, como marca registrada essa pergunta: qual é o seu negócio? O que você faz? E aí vocês viram isso naquele documentário Peter Drucker, Uma Jornada Intelectual. Então, a importância dessa pergunta e de ter isso claro. Sabendo o que eu sou, eu vou otimizar os meus esforços. Então, Peter Drucker, ele fala que não saber isso, né, pode conduzir a organização ao fracasso. Então, a pergunta dele: qual é o seu negócio? A questão é que tão raramente nós perguntamos isso, ao menos de uma forma clara, direta, e tão raramente nós paramos para debruçar no que nós somos, nós dedicamos um tempo para esse estudo, nós refletimos a respeito disso, né? E essa pode ser a causa do fracasso da organização. Não entendendo o que eu sou, eu posso buscar uma diversificação estratégica que vai tirar o propósito da minha organização. Vai tornar, né, para o mercado a comunicação com muito ruído, porque se eu não sei claramente o que eu sou, o meu cliente também não vai me encontrar, né, diante desse contexto. Então, o negócio deveria estar relacionado com o problema que eu soluciono, com a solução para alguma necessidade do cliente, para alguma dor do cliente. Né? Lembrando, isso de acordo com o professor Maslow, né? Hierarquia das necessidades de Maslow. Eu tenho necessidades fisiológicas, de segurança, social, de autoestima e de autorrealização. Né? Então, eu tenho esses 5 níveis aí de necessidades para o ser humano. No marketing, nós estudamos que nós temos necessidades, isso é inerente ao ser humano, mas nós temos desejos, esses são construídos. Por exemplo, eu posso ter uma necessidade de locomoção, de transporte, né, para chegar até o meu trabalho. Eu posso realizar isso usando um veículo próprio e enchendo as grandes metrópoles de veículos, de carros, onde os carros são tripulados por uma pessoa, quiçá 2, e eu posso realizar essa necessidade de transporte por meio de um transporte público de qualidade, como acontece nas grandes megalópolis que são planejadas estrategicamente, de forma que eu posso desafogar o trânsito. Agora, para que isso aconteça, o transporte público tem que ser confiável, de qualidade, é uma construção cultural, né, e também técnica, que passe por um transporte público que respeite a população. Isso não acontece, por isso que o desejo de cada indivíduo que anda ali no transporte público abarrotado de pessoas é que ele tenha o seu próprio veículo, seja o seu carro ou a sua moto, para sair daquele inferno, daquela falta de qualidade, em que o calor, o desrespeito, a aglomeração, etc., etc., isso faz parte, né, da rotina do brasileiro, do cidadão brasileiro, de maneira que ele chega no trabalho já exausto, né, e quando retorna para casa, essa exaustão é completa, né, tirando aí uma qualidade de vida que ele poderia também usufruir um pouquinho com a família. Então, nós temos, enquanto que empresas, organizações, que solucionar dores, necessidades, desejos, problemas pelos quais o cliente passa. Isso pode ser
beleza, transporte, entretenimento, energia. Percebem que em nenhum momento os exemplos dados aqui são produto ou serviço. O produto ou serviço que a minha organização oferece é um meio. Amanhã o meio pode ser modificado. A Petrobras, ela desenvolve, né, energia, ela propicia energia. Hoje a matriz energética da Petrobras é baseada no petróleo, no combustível fóssil, e é a matriz mundial, mas isso pode mudar. Então, estrategicamente, a Petrobras também estuda e realiza, né, pesquisas relacionadas a combustíveis alternativos. A energia alternativa, né, energia sustentável, energia limpa e outras energias aí. Então, um exemplo prático que podemos citar é a multinacional Revlon, cujo negócio é definido simplesmente como beleza e não como os produtos que ela oferece. Então, um erro comum, que nós chamamos de miopia estratégica, é focar o negócio da minha empresa no produto que ela tem. O produto é um meio. Hoje pode ser esse produto, amanhã pode ser outro. Muitos gigantes, e os gigantes também caem, como diria o autor do livro, né, com o mesmo título, chamado Jim Collins, muito importante a leitura dele na área estratégica, como os grandes players do mercado também desaparecem, também caem, também entram com falência. E aí a miopia está presente em muitos desses casos. O que é essa miopia? É achar que o negócio é o produto dela. E aí eu posso morrer abraçado com o meu produto. Como a Kodak quase morreu, né, abraçado ao seu sucesso, pelo estigma do time que está ganhando não se mexe, de forma que ela própria tinha inovação dentro dela, né, dentro da sua área de desenvolvimento de novos produtos. A máquina digital foi criada nos laboratórios da Kodak, mas ela não quis abrir mão, né, mudar para um novo mercado que aparecia, que se vislumbrava e quis, né, continuar agarrada no mercado de revelação, né, de filmes, que era o mercado que ela liderava, que era a realidade, né, que era considerada até como imutável. Podemos citar o teclado físico da BlackBerry e podemos citar tantos outros casos em diversas indústrias de organizações que definiram seu negócio como o produto que ela ofertava. Esse é só um meio. A organização, como inúmeras já fizeram, a Netflix, por exemplo, né, desaparecendo gigantes do mercado como Netflix, que se ofertou, né, para a Blockbuster quando ainda não era esse sucesso que se tornou o streaming, né? E a Blockbuster não quis comprar a Netflix. Hoje, a Blockbuster não existe e a Netflix se tornou uma líder do streaming, ou uma das líderes do setor de streaming. E aqui podemos citar exemplos, né, de miopia estratégica e da visão estratégica mais adequada. A miopia estratégica é focar o meu negócio somente no meu produto ou serviço. Claro que ele é importante, mas ele pode mudar ao longo do tempo. Pode e deve. Né? Então, a Revlon, em relação a cosméticos, ela é a visão míope. O que seria uma visão estratégica? O mercado da beleza, muito mais amplo. A Copenhague, chocolate. Olha, o mercado é muito mais amplo, de presentes. As ferrovias poderiam falar no transporte ferroviário, quando na verdade é de transporte. A própria Gol, né, ela é de uma família que trabalhava com transporte rodoviário. Então, negócio é transporte. Pode ser rodoviário, pode ser aéreo. A Honda também era motocicletas. Hoje nós temos a Honda em vários outros setores. Então ela foca com transporte. Hollywood com filmes, muito mais amplo do que isso. Ela muda comportamento, dita tendências, então ela trabalha com entretenimento. Então a definição míope de um negócio, ela gera malefícios, né? Ela
faz com que você perca competitividade em relação ao seu concorrente, porque você acaba definindo erroneamente concorrentes e conduz a adotar estratégias consideradas como inadequadas. Então, aqui nós temos, definido pelo professor Hidalberto Chiavenato e por Sapiro, em 2004, a importância e a adequação da definição correta do negócio. Ele fala: há 100 anos, os fabricantes de carruagens puxadas a cavalo tiveram de fechar as portas logo após a invenção do automóvel. No entanto, os fabricantes de correias para atrelar a cavalos, que também fechariam as portas, visto que o principal cliente estava na iminência de fechar as portas, né? Eles fizeram o quê? Redefiniram o seu negócio. Como beneficiadores de couro, eles mudaram seu produto principal. As rédeas passaram a ser fornecedores da nova indústria que surgia, que era a indústria automobilística. Realizando o quê? A fabricação não de correias, né, não de rédeas, mas de correias e de cintas para os motores de carros. Então, a importância de redefinir, caso contrário, iriam morrer junto aos seus antigos maiores clientes. Então, se os fabricantes de carruagens tivessem deitado em berço esplêndido, se estivessem acomodados com o sucesso de até então, seu negócio como definido, né, seu negócio como transporte e não como carruagens puxadas a cavalo, talvez pudessem ter permanecido no mercado, né, produzindo automóveis ou outros meios de transporte. Então, é importante, né, a indústria estar atenta às inovações. Os estúdios de Hollywood, ao redefinirem seu negócio como entretenimento, sabem que os seus concorrentes não são apenas outros estúdios, mas também outras formas de entretenimento disponíveis para o público. Ao mesmo tempo em que se expandem para outras possibilidades, né? Então, ela pode ofertar, além de filmes, souvenir, jogos, criar uma comunidade em torno, né, do entretenimento. Sejam esses produtos de forma direta ou indireta por meio da concessão de direitos para parceiros comerciais. E aí essas parcerias podem envolver, além da distribuição dos filmes, né, outras formas de distribuição para aparelhos, para emissoras de televisão, me desculpem, para players do streaming. Elas próprias podem criar streamings e etc. Né? Então, uma das formas mais singelas de conceituar missão, mais simples, é que é a razão de ser e de existir da organização. É qual é o seu papel, de acordo com Shapiro e Chiavenato, para a sociedade. Qual que é o papel do seu negócio para a sociedade? Definindo isso, você vai ter foco enquanto organização. Você vai delimitar a atuação da sua organização no negócio em que ela está inserida, comunicando isso mais claramente ao cliente, evitando ruído nessa comunicação e também otimizando o uso de recursos esses que são limitados. Então, como negócio, né, assim como negócio, a missão ela deve ser definida em termos de satisfazer as necessidades do ambiente externo e não de ofertar um produto ao mercado. Nos fala isso Philip Kotler, o pai do marketing. Né? Então, deve satisfazer também as demandas das demais partes interessadas, visto que você não está sozinho no mercado. Então, se eu não estou gerando um custo de oportunidade adequado aos proprietários, eu vou perder. Ele vai, né? Para que ter essa empresa? Se eu tenho um retorno melhor em outros setores ou em outros investimentos, talvez com um risco até menor. Em períodos da taxa Selic elevada, o mercado especulativo ele é inflado e muitas empresas, organizações preferem investir no mercado financeiro do que reinvestir o seu lucro, né, as suas sobras de caixa no seu próprio negócio, diante da incerteza econômica. Isso gera, né, uma
uma estagflação, uma paralisação econômica. Então, eu tenho que levar em consideração os interesses dos proprietários, dos acionistas, né? Eu tenho que levar em consideração os dividendos que são pagos aos acionistas, no caso de empresas de capital aberto, e também de outros parceiros de negócio, de fornecedores, por exemplo. Existem players do mercado que estrangulam tanto os seus fornecedores que passa a não ser mais interessante fornecer para esse segmento, para esse setor, para essa organização, dada a sua política ser extremamente agressiva. Então, ao declarar a missão, a organização vai traduzir para a comunidade externa e interna quais são as suas responsabilidades e pretensões junto ao ambiente de negócio. E aí é óbvio que isso vai limitar o seu próprio ambiente de atuação, e isso não é ruim. Então a missão, ela é uma orientadora, ela é uma delimitadora, deixando claro para as partes interessadas, internas e externas, sobretudo as partes interessadas internas, quais são as orientações e até onde nós iremos. Os balizadores. Quando a gente vai fazer a prova do Detran, não tem aquelas balizas que delimitam o espaço? Nossa organização delimita o seu espaço, aonde ela atua. Ah, Carlos, então eu não quero baliza, quero deixar livre. Né? Isso não é o que acontece no mercado. Os recursos são escassos, são limitados. Você não tem todo o espaço do mundo, geralmente, para estacionar. Você vai estacionar dentro do espaço que você encontrou. Salvo algumas exceções. Então, diante disso, a minha organização tem que definir o seu escopo, a sua limitação. Porque se ela quiser ser tudo para todos, ela não será nada, visto que os recursos são limitados, escassos. Né? Então, ela também vai criar uma homogeneidade quanto ao que a organização é, quanto ao entendimento sobre o nosso papel, dando a eles, aos colaboradores, às partes interessadas, uma maior e melhor percepção da nossa razão de ser, do nosso propósito e do próprio trabalho que realizam. Pode ser, inclusive, um elemento motivador para fazer parte de um grupo que tem tão importante missão, tão importante negócio para realizar. Temos a fábula dos 3 operários, que mostra a visão, como que a visão pode, de propósito, não visão de futuro, tá? Como o propósito da organização, me desculpe, ele pode interferir na motivação. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, deixa eu parar essa apresentação. A fábula é bem pequena, né? Então não tem problema trabalhar com vocês ela aqui, não. Só deixa eu parar aqui. Então vamos abri-la. A fábula dos 3 operários, bem pequenininha. Vamos lá. Aqui. Vou compartilhar aqui a fábula, depois a apresentação novamente. Pois bem. Então, em certa ocasião, um sábio e seu aprendiz caminhavam por uma estrada em uma vasta região deserta, quando enxergaram ao longe 3 operários trabalhando. O sábio convida o aprendiz para ir conversar com eles. Ao chegar ao local onde os operários estavam trabalhando, o sábio conversa com o primeiro desses operários e ele pergunta: "O que você está fazendo?" perguntou o sábio. E ele diz: "Eu estou assentando tijolos", respondeu o primeiro operário. O sábio agradece
ao primeiro operário, que nós temos a miopia estratégica desse primeiro operário. Então, o sábio agradece ao primeiro operário e observa que é isso mesmo que ele está fazendo. Então, o sábio vai até o próximo operário, que estava fazendo o mesmo trabalho que o primeiro, e conversa com ele. O que você está fazendo? Novamente pergunta o sábio. Eu estou levantando uma parede. Então, diferente da resposta do primeiro, que está assentando tijolos, esse aqui vislumbra de uma forma um pouquinho mais ampla a sua atuação. Eu estou assentando uma parede. O sábio agradece, então fala com um terceiro operário que fazia exatamente o mesmo trabalho que os dois anteriores. Você está fazendo? Pergunta o sábio. A resposta dessa vez é surpreendente, totalmente diferente, e diz: Eu estou construindo uma catedral, respondeu o terceiro operário. Adaptação do autor para a parábola do escritor francês Charles Pegouy. Após ler esse diálogo, qual dos três operários você imagina que está mais motivado para trabalhar? O que assenta tijolo, o que constrói parede ou o que constrói uma catedral? Com certeza, a resposta é o último desses operários, que tem consciência clara do propósito e da finalidade do seu trabalho. Permita-me. Ok, deixa eu voltar aqui. E agora, permita-me trazer um exemplo real em relação a isso. Certa feita, o professor Mário Sérgio Cortella, que vocês conhecem como um dos grandes palestrantes, em uma de suas palestras, ele reflete algo a respeito disso. Né? E ele fez o papel do sábio junto à sua equipe. Só estou organizando aqui a apresentação para quando terminar, nós já voltarmos. Bem, o que ele fazia? Pessoal, ele era secretário de Educação do Estado de São Paulo. O que ele fazia? Ele tinha colaboradores que estavam muito distantes da atividade finalística da Secretaria da Educação. Então, ele realizava o que ele chamava de trabalho de evangelização. Vocês vão entender o que é isso. Se eu não enxergar mais à frente, né, os evangelistas, né, os primeiros evangelistas, ali, os discípulos de Jesus, todos tiveram um futuro trágico. Né? Mas por que conseguiram realizar as ações diante desse futuro trágico, que era ser crucificado, assim como seu mestre foi? Pedro, para além de crucificado, foi crucificado de cabeça para baixo. É enxergar o propósito. Né? Se eu não enxergar o propósito, eu não vou estar disposto a passar pela cruz. Então, o que Mário Sérgio Cortella fazia com seus colaboradores? Ele pegava, por exemplo, a senhora da faxina, da limpeza, e levava ela. Uma das atribuições do secretário de Educação, que era do Estado de São Paulo, é visitar as escolas. Quando você visita as escolas, na condição de secretário de Educação, as escolas se preparam, né? Fazem uma fanfarra, que é uma banda de música, se tem aula de música na escola, colocam os alunos, falam para ele da importância, né? Olha, estejam educados, vamos ser cordiais para receber o secretário. Talvez coloque os alunos mais desenvoltos para conversar com o secretário, os mais preparados. Os professores também estão impecáveis naquele dia, a escola está limpa. Mesmo sendo uma escola com talvez poucos recursos ou poucas condições, ela quer se mostrar naquele dia, que é um dia de festa para a escola, mas também de escrutínio, né, de análise, de uma espécie de auditoria. Então, nesse momento, ela quer se mostrar melhor possível. Né? Você está recebendo a visita do chefe. Né? Então, você quer mostrar serviço. Ele levava também, por exemplo, a chefe de licitação
E qual o objetivo de levar essas pessoas? Porque aquelas pessoas do círculo mais próximo do professor Cortella já eram catequizadas, já sabiam qual era o propósito da Secretaria de Educação e das escolas. E aí, qual era a vantagem de levar a executiva da licitação lá na escola, para ela entender a materialização do trabalho dela? Lá você está, talvez, fazendo etapas burocráticas de um processo. Mas a compra que você licitou de telhas ou de um serviço de pintura reflete aqui, ó, na prática, nessa escola. Então aqui nós transformamos vida pela educação. Então perceba que se essa reflexão for feita com essa colaboradora, ela não está fazendo licitação, ela está fazendo educação, quando ela está fazendo um processo de licitação. A licitação é um meio para que os elementos licitados cheguem até esta escola. A senhora da limpeza, que talvez estivesse desmotivada, né, cuidando ali da Secretaria de Educação, ao ser levada para a escola, ela entende, olha, a sua limpeza colabora para que a Secretaria de Educação cumpra os seus objetivos, que são materializados aqui na escola. Então, isso é importante, né? Isso é importante que os colaboradores entendam esse propósito da organização. E aí, a alta direção pode ser esse evangelista. Né? O secretário de Educação, Mário Sérgio Cortella, era esse evangelista. Né? Era ali quem apresentava o algo maior que a nossa organização é. Porque fazer meramente a licitação talvez não seja motivador. Agora, entender que a sua licitação está licitando quadros novos, ao chegar aqui na escola, podem mudar vidas, mudar uma condição social, dar uma esperança de um futuro melhor através do aprendizado, isso é motivador. Muito mais do que cuidar de um processo burocrático. Deixa eu compartilhar com vocês a continuidade aqui da apresentação. Então, nós falamos, né, da fábula dos 3 operários, e vamos falar sobre a missão e os benefícios quando essa missão é levada a sério. Nós já falamos que não adianta nada pegar uma missão, elaborar para a organização e não pela organização, e colocar na entrada da empresa. Muitos trabalham em empresas em que a missão nada mais é que um quadro pregado na entrada da empresa, para impressionar gestor ou parte interessada, gestor até que não, mas cliente, fornecedor, governo, elementos externos à organização, que essa empresa tem uma gestão profissional. Quando, na verdade, aquela missão está morta. Então, uma missão bem elaborada é uma missão que reflete no que nós somos efetivamente. Então, uma boa declaração de missão tem o potencial de agir como um elemento motivador. Claro que é um dos elementos de motivação. E também de engajar os colaboradores em torno do propósito, de uma causa conhecida, de uma razão de existir, de um propósito organizacional, que é muito mais do que comprar barato e vender caro. Então, quais são os benefícios? Aqui citamos eles. Ajuda a concentrar o esforço das pessoas para uma direção, ao explicitar os principais compromissos da organização, afasta o risco de buscar objetivos, propósitos que conflitam com o que nós somos, evitando o desgaste, evitando o conflito durante o planejamento estratégico. Então perceba que a missão é até fundamental que ela seja feita logo no começo do planejamento estratégico, para que tudo ou mais, tudo que virá pela frente, não seja, né, um desvio da nossa missão. Ela fundamenta a alocação dos recursos, segundo as regras gerais apresentadas pela missão.
eu vou alocar mais recursos naquilo que está alinhado com a minha missão, com o meu propósito. Ela também embasa o que virá pela frente no planejamento estratégico, que é a elaboração de políticas, que é a definição de objetivos para alcançar essa melhoria que nós queremos. Exemplo de missões, né? O Google, organizar as informações do mundo e torná-las mundialmente acessíveis e úteis. O Smithsonian, o aumento e difusão do conhecimento. O Grupo Gerdau, gerar, alguém poderia falar, ferro, né? Criar ferro, né? Gerar valor aos nossos clientes, acionistas, equipes e à sociedade, atuando na indústria do aço de forma sustentável. Cleveland Clinic, proporcionar melhores cuidados aos doentes, investigação dos seus problemas e formação contínua daqueles que prestam o serviço, porque isso reflete na qualidade do serviço. E visão, Carlos? Agora, visão já tem uma palavra, né, que é fundamental quando nós falamos de visão, que é a seguinte: futuro. Então, visão está ligada ao nosso futuro. Então, a visão é um estado futuro, desejado pela organização em um horizonte temporal, geralmente um pouco mais longo, mas que a organização quer ser no futuro. Cuidado, viu, pessoal? Tem pessoas que acreditam que elaborar a visão é elaborar fábulas, elaborar algo que nós não estamos lutando para alcançar. Tá? Então, vamos criar visão, revê-las dentro de um espaço temporal, né? 1 ano, 2, 5 anos. Então, olha, nossa visão de futuro é em 5 anos chegarmos naquele ponto lá. Ó. E aí nós vamos, ao longo dos anos, verificando se estamos alcançando. Bem, então, alguns elementos importantes da visão. A visão é algo, de acordo com Quigley, que você vislumbra em relação ao futuro desejado da empresa. O professor Djalma de Oliveira, ele fala, são os limites que os proprietários, ou que a alta direção, que o nível estratégico, e os principais executivos da empresa conseguem enxergar dentro de um período de tempo mais longo, em uma abordagem mais ampla. Então, enquanto a missão é o que nós somos, a visão é o que nós queremos ser. É o que nos motiva a melhorar continuamente. Então, Chiavenato novamente e Sapiro, me desculpe, são brilhantes a definirem a missão dessa forma. A visão de negócios cria um estado de tensão positivo entre o mundo como ele é e o mundo como gostaríamos que fosse. Hoje nós somos isso aqui, é o que está na missão. Mas nós gostaríamos, por exemplo, de ser a líder do mercado. A líder do estádio. Agora, cuidado, às vezes você coloca na visão, ser a maior empresa do mundo, disso, daquilo. Você não é nem do estado de Goiás. Então vamos colocar do estado, do Brasil, até chegar ao mundo. Porque senão fica algo impossível de ser alcançado. Né? Então é algo positivo entre o mundo, como ele é, que é a minha missão, e como nós gostaríamos que fosse, nosso sonho. Claro que é uma inspiração, é um chamado para estimular a melhoria, é um chamado para melhorar as pessoas, para que as pessoas estejam mais motivadas para verem, né, esse sucesso declarado. E a visão de negócios associada a uma boa missão vão compor a intenção estratégica da organização. Então anotem isso. O que é? Quais são os elementos que definem? Quais são os elementos que definem a intenção estratégica da organização? São 2. Missão, que é o que nós somos hoje, e visão, que é o que nós queremos ser. Então, de forma resumida,
A visão pode ser definida pela organização como uma imagem, né, que ela tem a si mesmo, a respeito de si mesmo, num futuro próximo. Então, ela é a base, é a diretriz, é para onde nós apontamos para toda e qualquer estratégia a ser adotada. Esse objetivo que nós estamos adotando vai nos ajudar a chegar até lá? Então, ele é um objetivo estratégico. Se não for, não é um objetivo estratégico e talvez nem deve ser contemplado no rol dos nossos objetivos. Por quê? Porque empresa que tem planejamento estratégico não perde recurso, que está alinhada, né? E se perde, tem como detectar. Olha, nós fizemos isso não contribui para nós alcançarmos o que nós queremos chegar, tá? Então, isso permitirá que a organização esteja medindo essa caminhada ao longo do tempo para alcançar esse lugar no futuro que nós almejamos. Essa visão é a explicação para, diariamente, todos nós nos levantamos, literalmente, e percebam, nós passamos mais tempo no trabalho do que com as pessoas que nós amamos. Então, nós vamos dedicar a nossa energia, às vezes a nossa juventude, o nosso humor, o que nós temos de melhor, a nossa saúde, a nossa força, a nossa disposição, o nosso intelecto. Tudo isso nós estamos disponibilizando para que a organização alcance os seus objetivos, os seus sonhos, e através do alcance dos sonhos da organização, eu também alcance os meus. Então, o sucesso de onde nós trabalhamos, de onde nós investimos, né, de onde aquela empresa faz negócio. Então, quanto mais a visão de negócio está alinhada com a visão das partes interessadas, mais ela pode atender os seus propósitos. Por isso, nós citamos anteriormente, o negócio que visa somente ele e não está atento para o fornecedor, não é interessante para o fornecedor, porque o fornecedor tem que ganhar e eu também tenho que ganhar. Ele é uma parte interessada estratégica para o meu negócio, né? Então, tem que estar alinhado. Eu tenho o meu cliente, ele tem os seus objetivos, tem que estar alinhado. Olha um elemento importante no negócio. Eu tenho os meus colaboradores, meus funcionários. Tem que estar alinhado os objetivos desse colaborador com os objetivos da organização. Por exemplo, o Google, o gerente da equipe, tem que se reunir com a sua equipe e conversar com eles, com cada um dos membros da sua equipe. Se ela for gigante, ele vai escalonando isso, para entender quais são os sonhos daquele indivíduo. Em outras palavras, qual que é a sua visão de futuro? Porque a visão de futuro dele vai ajudar ele a passar pelos momentos de crise, de dificuldade, de limitação, de entender que isso tudo, todo esse esforço é por algo maior. Agora, eu estou levantando, indo para a organização, entregando tudo aquilo que eu disse, sonho, energia, saúde, idade, todo o meu amor, tudo que eu posso, todo o meu intelecto, minha capacidade, entrego para a organização e o objetivo dela é comprar barato e vender caro, é muito pouco. Então, é importante entender o que essa organização está fazendo, aonde ela quer chegar, o que eu estou fazendo, aonde eu quero chegar e se isso está alinhado. Então, dica para definir a visão. Certifique-se de que a visão e os valores direcionam o foco para aquilo que é básico. O tempo todo a empresa tem que estar olhando para a missão, para a visão e para os valores, para verificar se eu não estou desviando do foco. Vou contratar um colaborador. O que eu tenho que olhar em relação às habilidades desse colaborador, do currículo desse colaborador, mas também das habilidades que eu posso medir para uma dinâmica de grupo, para alguma atividade ali que permita esse comportamento ser mostrado. Eu tenho que olhar para valores, para visão e para missão, né? Então tem que estar focado nisso. Então, esse é o foco básico, né?
aos clientes mais importantes, aos funcionários, aos fornecedores, vão ser direcionadores disso. Incremente a sua participação de mercado e lucratividade através do aumento da percepção, essa é a palavra-chave, pelos stakeholders, clientes, né, dos seus produtos e serviços e de tudo que nós somos e fazemos que nos diferencia dos nossos concorrentes, nos dá uma posição estratégica melhor. Exemplo de visão: ser o líder mundial em prover viagens, produtos e serviços de hospitalidade e luxo. Isso é do Ritz-Carlton, rede, né, de hotelaria. Olha, para quem trabalha com projeto, gestão de projetos, já deve ter ouvido falar do PMI. O PMI, que é o elaborador do PMBOK, que é o principal documento norteador do gerenciamento de projetos. Em todo o mundo, as organizações vão adotar, valorizar e utilizar o gerenciamento de projetos e atribuir seu sucesso a isso. Isso que ela quer, né? Toda organização adote o seu modelo de gestão de projetos. E a Gerdau? Ser líder global e referência nos negócios em que atua. Não citou aço ali, em nenhum momento. E isso é desafiador, né? Qual a maior venda de aço? Né? Ela vem de qual lugar? Da China. Então, ser global e referência nisso. A Duratex, ser a empresa de referência, reconhecida como a melhor opção por clientes, mas não só por clientes, por colaboradores, para trabalhar lá, pela comunidade. Tem empresa que é inimiga da comunidade que ela está instalada, né? Dos fornecedores, dos investidores, pela qualidade de nossos produtos, serviços e do nosso relacionamento. Maravilha. E princípios e valores? São as crenças que essa organização, no dia a dia, vai reforçar. São as crenças basilares, fundamentais, que a organização respeita e pauta as suas decisões e ações. Então, o tempo todo, ao tomar decisão, ao agir, eu tenho que me pautar por esses valores e princípios. Isso aqui tem que estar na ponta da língua dos gestores, dos colaboradores da organização. O tempo todo, treinamento. Treinar para que isso seja internalizado. Agora, não adianta treinar os colaboradores nos valores, nos princípios, e um gerente tático ser o primeiro a descumprir. Não adianta treinar, falar que isso é importante, e um gerente estratégico, um diretor, ser o primeiro a descumprir. Ele tem que alinhar com os valores e princípios. Por isso, quando a gente fala em planejamento estratégico, é importante o envolvimento da alta direção, para quando um elemento estratégico, tático, operacional, desviar-se dos valores e princípios, ser chamado para esse alinhamento. E reforçando, ele reincidindo nessa falta de alinhamento do comportamento dele com os valores e princípios que a organização define e espera, ele ser retirado da organização, porque ele estará contribuindo para que os valores e princípios sejam desconsiderados. Então, os princípios estão relacionados aos conceitos dos quais a organização não abre mão. Pode ser ética, honestidade, os mais variados. Então, os valores dizem respeito a atributos, a virtudes da organização, podem ser transparência, respeito à diversidade, cultura para a qualidade, cultura para a excelência, né, que vai além da qualidade, respeito ao meio ambiente, que é algo presente em muitas organizações. Só que tem organização que adota isso, mas pratica o greenwashing, que é o branqueamento ecológico. Ou seja, no papel tem uma ação ambiental, na prática diz respeito ao meio ambiente. Então, a definição dos valores e princípios deveria ser realizada envolvendo vários colaboradores. Novamente, todo planejamento tem que envolver as pessoas.
Não é colocar numa sala todo mundo da empresa, não, tá? Mas na medida, né, que o planejamento for avançando, eu vou envolvendo os colaboradores dos mais diferentes níveis, das mais diversas áreas, de forma em que o pensamento coletivo, a cultura da empresa, que é o conjunto de valores, crenças, estejam presentes aí nessa cartilha de valores e princípios organizacionais. Então, os valores e princípios devem ser disseminados. Não elaborei hoje, todo mundo já vai aprender por osmose. É treino constante, é gotejamento, todo dia, toda semana, todo mês, principalmente quando ele é elaborado. Depois a gente vai, né, trabalhando de uma forma, um tempo um pouco maior. Então, os valores e princípios são disseminados, conhecidos. Tem que auditar, pessoal, sabe quais são os valores da empresa? Então, conhecidos por todas as pessoas na organização. E devem ser também as pessoas orientadas, incentivadas, em qualquer situação, a segui-los, a tomar como elemento basilar das decisões, a referência da organização, de forma que o meu comportamento e as minhas decisões estejam alinhadas com esse conjunto de valores e princípios norteadores, orientadores da organização. Olha os valores da Gerdau. Ter a preferência do cliente, segurança das pessoas acima de tudo. Então, coloca cliente, coloca segurança. Coloca as pessoas, ser humano valorizado, respeitado, né? Então, respeitado, comprometido, as pessoas que estão lá devem se sentir realizadas. Excelência com simplicidade. Muitas pessoas acham que ser excelente é ser o contrário, né, de simplicidade. É difícil, tem muita sabedoria na simplicidade, é difícil, né, optar pelo simples. Muitas vezes as pessoas querem dificultar demais, sabe? Tem gente que vende, que oferece dificuldade para vender facilidade. Focar nos resultados, né? Sem resultados não tem almoço grátis, alguém tem que pagar a conta. Integridade com todos os públicos e sustentabilidade. Econômica, tem que ter almoço de graça, nosso sistema é capitalista. Social, que precisamos da sociedade, trabalhamos para a sociedade. E ambiental, por ser um imperativo dos tempos modernos que vivemos. Então era isso que nós tínhamos, tá, para o nosso encontro de hoje, da aula 7. Estudem, tá? O encontro da aula 7 foi proposta uma atividade, né, um estudo dirigido relacionado a esta aula, tá? Deixa eu só voltar aqui, só um minutinho. Isso. Estudo da aula 7. Então, tem a atividade 7, o estudo dirigido. Inclusive, é a última atividade, né, que você deve responder algumas questões sobre isso. Também irei gravar uma aula, um conteúdo sobre BSC, sobre o Balanced Scorecard, tá, o que representaria a aula 8, finalizando assim o nosso conteúdo completo. Ok? Então, um forte abraço, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal.